Daniel Júnior, trazendo mais um boletim do Cruzeirão Cabuloso. Informações rápidas, sem enrolação e com aquela boa resenha. Já chegue deixando o like, se inscreva no canal caso você não for inscrito e vamos para as notícias do dia. Cruzeiro, porque o Leonardo Jardim agora tem 30 dias para colocar o jeitão dele no time e também mudar os rumos de uma temporada que até agora só decepcionou o torcedor. A gente tem a consciência de que a gente está devendo uma resposta. A gente, que eu digo, é nós jogadores. A gente tem a total consciência de que a gente está devendo. A gente sabe que a gente está devendo. A gente sabe que a gente está devendo, né? A realidade é essa. Mas, como eu falei, a gente sabe que a gente está devendo. O discurso repetitivo do Matheus Henrique dá uma noção de como está o clima no Cruzeiro hoje. O meio-campo foi escolhido pelo clube para dar entrevista nessa semana após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro. Pô, o vestiário é clima terrível, assim, né? Porque não era o que a gente não queria estar 40 dias sem atuar. O Pedrinho trouxe jogadores vitoriosos onde passaram, então a responsabilidade é nossa, a gente não pode reclamar de nada, tá tudo em dia. Então a gente sabe que tá dependendo mais da gente mesmo, dentro de campo. O Matheus Henrique tem sido um dos poucos poupados das críticas da torcida. Desde que chegou ao Cruzeiro no meio da temporada passada, foi titular com todos os treinadores. Aos 27 anos, ele tem se firmado como uma liderança técnica do time. Meio de campo que sabe jogar, que tem habilidade, tem faro de gol! É um dos grupos que eu trabalhei na minha carreira assim, que mais trabalha durante a semana, é academia, é campo, depois do campo volta pra academia. Então eu vejo que acaba o treino, não é um grupo que todo mundo já vai embora. Matheus Henrique também foi questionado sobre possíveis problemas de relacionamento dentro do clube. Cara, eu posso te dizer que o nosso grupo é muito bom de relação, assim, sabe? De parceria, de amizade. Se tem algo positivo nesse momento difícil que o Cruzeiro está enfrentando, é o tempo que o técnico Leonardo Jardim vai ter para preparar o time até o início do Brasileirão no fim de março. O treinador português tem tentado implantar novas ideias. Um cara muito tranquilo, né? Assim, brinca bastante com a gente. Mas na hora do trabalho ele é um cara muito exigente, um cara que cobra bastante. É um treino muito intenso, muita intensidade. Além de exigir muito da parte física, Jardim tem mexido com o mental dos jogadores, os desafiando para uma reação na temporada. Todos aqui têm o desejo de voltar a ser campeão, de ver o Cruzeiro campeão, porque é o que a gente está acostumado a ver, né? E a gente tem que dar as caras e já começar o Brasileiro de uma forma diferente. A gente segue falando de Cruzeiro agora, só que com informações quentes, e é para isso que a gente vai lá para a Toca da Raposa trazer aqui para nossa resenha Rafaela Potter. A gente estava falando sobre o Leonardo Jardim na reportagem ali, Rafa. Mister agora ganhou opção para ataque, não é isso? Muito boa tarde. Exatamente. Ótima tarde para você, Marcelo Lages, para todo mundo que está ligado no Globo Esporte. Tem reforço no ataque na área, porque o Wanderson desembarcou hoje pela manhã em Belo Horizonte. Deve ser anunciado como o 11º reforço do Cruzeiro para 2025. O Wanderson que vem do Internacional, e nessa negociação está incluída o pagamento de uma dívida que o Inter ainda tinha com o Cruzeiro na compra do atacante Wesley. O técnico Leonardo Jardim já tinha identificado a necessidade de mais um jogador para o ataque, um jogador que jogue ali pelos lados, com velocidade. O nome do Wanderson foi aprovado pelo Leonardo Jardim e ele já está em Belo Horizonte para fazer exames e para assinar com o Cruzeiro nos próximos dias. O contrato deve ser até 2027. Guilherme Macedo, nosso setorista do GE. Globo, estava mais cedo lá no aeroporto e conversou com o Wanderson. Vamos ouvir o novo reforço do Cruzeiro. Espero poder começar logo, em breve, conhecer todos os companheiros, conhecer a comissão técnica e nessa nova etapa da minha vida aqui, poder estar jogando por um grande clube como o Cruzeiro. Eu vou me dedicar ao máximo para poder conquistar grandes coisas. Ó, agora a gente vai lá pro outro lado da lagoa, na verdade, para ver se o Cruzeiro já recebeu um novo reforço para o... É uma negociação interessante com o Internacional, mas o jogador, o Wanderson, chega feliz, olha.
Aconteceu tudo muito rápido, né? A gente sabia que tinha apenas um dia a mais, né? Claro que a gente entende o lado do Inter, mas era uma negociação que era bom para os dois lados, né? Tanto para o Inter como para o Cruzeiro. E quando o Cruzeiro me apresentou o projeto, né, a respeito daquilo que eles queriam comigo, né? Eu não pensei duas vezes e estou muito feliz e animado para começar logo. Tá aí, então, o desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Vitor Moreira e Reinaldinho, nossas equipes lá no aeroporto recepcionando esse jogador. Ele, no Internacional, daqui a pouco você vai conferir toda a ficha, fez esse gol aí e outros mais. Tá feliz, Hugão? Outros mais, Leopoldo? Foi não? Foram muitos, não? Mais? Leopoldo, é o seguinte... Eu não sou de voltar atrás naquilo que eu falo, não, a não ser que a pessoa me prove do contrário. E o Wanderson precisa me provar do contrário, porque ele era banco no Inter. O Inter já não tinha interesse no jogador. Camisa 11, titular absoluto. Aí o Léo Jardim falou com o Pedrinho lá que precisava de um extremo, que lá em Portugal eles chamam de extremo, né, na Europa. Aqui a gente chama de ponta, né, de meia esquerda, de atacante de beirada, aqui que a gente chama assim. Mas certamente não é o cara que vai vir para resolver esse problema e aquilo que o Leonardo Jardim precisa para o sistema de jogo dele. Entra numa negociação de uma dívida que o Inter tinha com o Cruzeiro do William Potker e também naquela negociação complicada com o Maurício, que veio o William Potker, foi o Maurício, o Inter tinha que dar uma grana para o Cruzeiro, acabou não dando essa grana. E aí o Cruzeiro acabou negociando também o Wesley, aquele que chegou aqui com 16 milhões, o Cruzeiro acabou negociando ele para o Inter. Tá indo muito bem no Inter, aqui no Cruzeiro não rendeu, mas o Inter também não pagou, né? E o Inter tá ficando com essa fama de caloteiro aí para tudo. Paga ninguém, não, né? Não, tá pagando ninguém. E aí o Cruzeiro foi nessa opção aí de buscar o Wanderson lá no Inter, que ao meu ver não é a solução da beirada do campo. Nossa, Hugão, mas você tá cornetando o cara antes de jogar? Estou cornetando o cara antes de jogar e se realmente ele for isso que merece a defesa de alguns torcedores do Cruzeiro, ele tem que provar, e eu não tenho problema nenhum se no final do ano ele chegar e falar assim, por exemplo, aquele Hugão do Alterosa Esporte não acreditava no meu trabalho, eu vou ficar feliz. Se ele fizer isso, eu vou ficar feliz. Sinal que a contratação vai ter dado certo. Como a gente fala do factual, do momento, no momento o Wanderson é uma incerteza. Pode dar certo, tem tudo para dar certo, só depende dele. Só depende dele entrar em campo e realmente entregar e regular da forma que realmente vai ser necessário para a torcida do Cruzeiro. O Léo Gão falou que algumas palavras são usadas em Portugal diferente, outras no Brasil. Extrema, lá é extremo, aqui é ponta. Isso. E o Wanderson falou que apresentaram um projeto para ele, que é uma palavra de Portugal, que no Brasil a gente chama de talão de cheque do Pedrinho. Então, gente, projeto é o Pedrinho falar quando você precisa. Em branco assim? Em branco. Não, mas não é pro Wanderson, não. É para um outro cara lá que falou que ia ficar calado e trabalhar. E eu tô agradecendo ele ficar calado. E o Wanderson tava sendo leiloado lá pelo Inter. Tava mesmo. E você acha que ele pediu o projeto? Ele só pediu a grana, igual você falou, e pronto. O Internacional não tem projeto, Leopoldo. Adquirido o Thiago Maia do Flamengo. Aí não pagou. Aí o Santos quis o Thiago Maia de volta. Aí o Santos falou... Paga o Flamengo lá pra mim. O Inter falou. O Inter, perdão. Paga o Flamengo lá pra mim. Não. Ainda não. Mas assim, estourando onde estão. Pois é. Então aqui o Wanderson, ele é um jogador de 30 anos, 69 quilos, 1,75 m. Aprende. Fez 393 jogos e 48 gols e 34 assistências. O valor de mercado dele aí, ó, em reais, 36 milhões. Começou no Ajax. Ele nasceu em São Luís do Maranhão e foi para a Bélgica. O Vanberto, o pai dele, jogava lá na época, né? Depois passou por esses times Shot parece o nome de bebida do carnaval, né? Dá um beer shot aí. O Wanderson tem dupla nacionalidade, belgo-brasileiro. Ô, Léo, tem que se provar, sem dúvida nenhuma, né? Quando você olha, por exemplo, aí um camarada que tem 393 jogos, 48 gols e 34 assistências, calculando isso com 30 anos de idade, não são números tão atrativos assim. E acredito que não seja o homem realmente que vai resolver a beirada do Cruzeiro. Como é que é? O homem de extremo que vai resolver. Não Agora, só uma conta aqui para tranquilizar o Gão. Eu dividi os jogos pelos gols. Deixa eu ver isso. Ele demora 9 jogos para fazer um gol. Nossa. Tá bom demais pro atacante.
Mas ele deu 34 assistências. Ele é reserva do cara que o Cruzeiro dispensou, Léo. Ele faz um gol a 9 jogos e dá uma assistência de 11 em 11 jogos. Não Tá fala bom, mal os do números campeão. estão bons. 12,3 Não fale mal do jogos. campeão austríaco em 2016 e 2017. Tá bom, Leopoldski. Tá bom? Campeão austríaco. Vamos falar do... Enquanto isso, o novo técnico Celeste aproveita um bom tempo que vai ter para ajustar o time. Todo mundo de cara amarrada, sem muito sorrisinho, mas também não é momento para isso, né?